Então, iremos iniciar a nossa primeira aula de anemias, né? Começando pelas anemias carenciais. E a aula de hoje vai ser sobre anemia megaloblástica. Bom, galera, então antes de eu falar para vocês sobre anemia megaloblástica, né, explicar para vocês sobre anemia megaloblástica, eu quero que vocês entendam o processo de eritropoiese, né? A eritropoiese, ela faz parte da hematopoiese, né? Ou seja, na hematopoiese a gente tem como definição que é um processo de produção nas células sanguíneas, né? Tanto das hemácias quanto dos leucócitos, como das plaquetas, né? As plaquetas nada mais é do que um fragmento citoplasmático do megacariócito, né, na medula óssea. Mas tanto as plaquetas quanto as hemácias quanto os leucócitos fazem parte dos elementos figurados do sangue, tá? Então, assim, esse processo de eritropoiese, ele tem características, né? O indivíduo, na verdade, depois que ele nasce, a medula óssea, ela assume o papel, né, no processo de hematopoiese. Então, a gente pode dividir, então, em dois compartimentos essa eritropoiese, tanto no compartimento de reprodução quanto no compartimento de maturação. E cada um desses compartimentos, tá, tem características, né? Então, assim, o compartimento de reprodução, ele vai ter como característica a replicação de células precursoras nesse processo de eritropoiese, tá? Então, essas células elas vão ter uma alta atividade mitótica, e vão estar no processo de proliferação, né? E o compartimento de maturação tem como característica, como o próprio nome diz, maturar essas células. Depois que a célula, na verdade, essas células, elas têm uma alta atividade mitótica, elas se dividem, elas passam só pelo processo de maturação. Como eu disse para vocês, a eritropoiese, ela é um processo que visa produzir, né, gerar como o produto final uma hemácia, né, uma hemácia que é uma célula matura. Porém, a gente tem mecanismos que envolvem essa eritropoiese, que é mecanismo, na verdade, de proliferação, mecanismos de diferenciação, na verdade, também, e mecanismo de maturação para se chegar naquela célula matura. Ou seja, então, a gente vai ter nutrientes atuando em cada um desses compartimentos e que vai ser de extrema importância para que a gente tenha uma eritropoiese eficaz, né? Quando a gente tem a falta de um desses nutrientes, a gente vai ter algo que vai prejudicar essa eritropoiese e aí a gente vai dar uma denominação de eritropoiese ineficaz, né? Que vai estar acontecendo na medula óssea. Então, quando a gente fala de eritropoiese, pensando nos nutrientes que vão estar atuando nessa eritropoiese, a gente tem os principais, tá? Que é a vitamina B12, também chamada de cobalamina, que é o ácido fólico e é o ferro, tá? A gente também tem presença de vitamina B6, tá? E a gente também tem uma outra substância que ela tem de extrema importância e que ela atua principalmente no compartimento de reprodução, que é a eritropoetina, tá? Mas para esclarecer, desmembrar isso para vocês e para a gente ficar meramente didático e entender todos os processos de anemias carenciais, eu vou definir como no compartimento de reprodução a vitamina B12 e o ácido fólico vai atuar, tá, nesse compartimento de reprodução, e o ferro vai estar atuando no compartimento de maturação. Porém, assim, o ferro ele também, né, tem uma importância, né, no mecanismo de reprodução. Mas para dividir, para ficar mais claro na mente de todos e para que a gente consiga entender, o ferro fica com compartimento de maturação e vitamina B12 e ácido fólico compartimento de reprodução. Eritropoetina pode estar atuando tanto no compartimento de reprodução quanto no de maturação, porém a maior atuação dela se diz em respeito ao compartimento de reprodução, né? Aumentando a atividade mitótica dessas células precursoras mais jovens. E aí, dentro desse compartimento de reprodução, a gente tem as células que vão estar envolvidas, que vai ser o proeritroblasto, o eritroblasto basófilo e o eritroblasto policromático, né? E já no compartimento de maturação, dando sequência nessa diferenciação celular, a gente tem o eritroblasto ortocromático,
e o reticulócito. O eritrócito, ele também faz parte do compartimento de maturação, mas a gente sabe que o reticulócito ele vai ser lançado na corrente sanguínea para posteriormente se maturar, né, se diferenciar em eritrócito. Mas são essas células que vão estar divididas por cada um desses compartimentos, e essas células aí, desde o proeritroblasto até o reticulócito, são células, na verdade, consideradas células precursoras, né? E o eritrócito já é uma célula matura. Antes dessas células precursoras, a gente vai ter células progenitoras, que se diz mais respeito às unidades formadoras de colônia, e posteriormente as células troncos, né, hematopoéticas, tanto mieloide quanto linfóide, só que isso já é um assunto para uma outra aula mais específica. O meu objetivo é que vocês gravem essas informações, e eu vou destacar uma outra informação muito importante agora, que é que a eritropoetina ela é produzida pelas células do rim, né, pelas células justaglomerulares do rim, em resposta a uma hipóxia, né? Eu vou estar desmembrando um pouquinho mais para frente, né, nos próximos slides com vocês, mas gravem essas informações. Então, como eu disse para vocês, quando a gente tem a falta de um desses nutrientes que atuam no processo de hematopoiese, né, desses nutrientes mais importantes, que é a vitamina B12, o ácido fólico ou o ferro, a gente vai ter um quadro, na ausência desses nutrientes, né, um ou outro, ou dois nutrientes, não importa, faltou no mínimo um nutriente, a gente já tem um quadro de anemia carencial, né, a carência de um desses nutrientes, um ou mais nutrientes. Então, assim, no caso de quando você tem a carência de vitamina B12 e ou ácido fólico, ou seja, a gente pode ter a carência de um desses dois nutrientes ou dos dois, a gente vai ter um quadro de anemia megaloblástica, né? Que é o assunto dessa nossa aula e é um tipo de anemia carencial. Bom, então agora a gente já pode entrar na anemia megaloblástica, né? Antes eu quero ressaltar para vocês o conceito de anemia, tá? O conceito de anemia nada mais é do que a diminuição de hemoglobina, que vai estar sendo observado então aí no eritrograma do hemograma, e consequentemente com essa baixa de hemoglobina a gente vai ter uma baixa oxigenação, caracterizando um quadro de hipóxia. Esse quadro de hipóxia, por sua vez, leva a um estímulo de produção de eritropoetina, como eu já comentei, e essa eritropoetina vai estar atuando no processo de eritropoiese, e fazendo com que a gente tenha um estímulo nessa eritropoiese. Agora cabe a gente saber se esse estímulo ele vai estar sendo um estímulo, digamos que eficaz, né? Pensando nesse processo de estímulo, ou não. Então, quando a gente pensa em anemia carencial, a gente tem que, né, conseguir identificar, conseguir raciocinar sobre isso. Mas anemia, de modo geral, vai ser a diminuição de hemoglobina que vai ser observada no eritrograma, ou também a diminuição de hemácias. Mas o melhor parâmetro para o diagnóstico vai ser a hemoglobina. A hemoglobina vai descer de uma forma ou outra no quadro de anemia. Então, na anemia megaloblástica, a gente tem, então, como característica de ela sendo uma anemia macrocítica. Tá, Paulo? O que é uma anemia macrocítica? Macrocítica, na verdade, é a gente ter um volume maior das hemácias, né? Então, quando a gente tem uma hemácia pequena, a gente tem microcitose. Quando a gente tem uma hemácia grande, a gente tem uma macrocitose. Se tem uma hemácia tamanho normal, é uma hemácia normocítica, né? Então, a gente vai conseguir analisar esse parâmetro, né, para saber se é macrocítica, microcítica ou normocítica, através do índice hematimétrico, que é o VCM. Então, VCM é o volume corpuscular médio. Quando o VCM está elevado, a gente tem um quadro, na verdade, de hemácias macrocíticas. E no caso da anemia megaloblástica, a gente vai ter, então, uma anemia macrocítica, em decorrência do tamanho das hemácias estar elevados, maior do que o normal, né? A anemia megaloblástica ela é caracterizada, galera, por um defeito na síntese de DNA. Ou seja, na medula óssea, a gente tem lá, como eu falei para vocês, os compartimentos, tanto compartimento de reprodução quanto compartimento de maturação. No compartimento de reprodução, vocês sabem que a gente tem que divisão celular, alta atividade mitótica. Então, a mitose, ela é uma das divisões celulares, né? Que a gente tem a meiose e a gente tem a mitose. Então, a mitose,
ela vai estar, na verdade, produzindo essas células, né? Essas células necessitam de um processo de síntese de DNA para que ocorra essa divisão. Então, se a gente tem um defeito na síntese desse DNA, né, para que consiga fazer um processo de divisão celular, consequentemente, a gente vai estar tendo uma divisão celular defeituosa. Essa é a palavra mais correta para me explicar para vocês. Ou seja, a gente tem uma célula que vai se dividir, essa célula necessita duplicar suas organelas, ela necessita duplicar o seu citossol, né, ou citoplasma, quando a gente faz o conjunto com as organelas, ela necessita duplicar o seu material genético também, e aí o problema está na duplicação desse material genético, porque tem um defeito nessa síntese de DNA, logo essa célula não consegue duplicar esse DNA, né, esse material genético. E aí a gente vai ter então uma divisão celular que vai estar sendo defeituosa e consequentemente vai estar sendo lenta também, né? Porque o citoplasma ele vai estar, na verdade, se não, como é que eu posso explicar para vocês? O citoplasma ele vai estar aumentando, né? Porque tudo na célula, na verdade, ela precisa se duplicar. O citoplasma, na verdade, ele vai estar sendo aumentado o seu volume. Porém, quando o DNA não está sendo duplicado, a gente vai ter uma assincronia de maturação em relação a núcleo e citoplasma. Ou seja, o citoplasma vai estar se maturando para uma divisão ali celular subsequente, né? Já o núcleo não, ou seja, o citoplasma vai estar aumentando e o núcleo nem tanto. Então a gente vai ter uma assincronia de maturação. E daí, né, a gente vai ter uma divisão celular que vai estar sendo defeituosa. A gente vai estar produzindo células gigantes, né? Células gigantes com uma quantidade de DNA um pouco maior do que outras células que vão estar sendo pequenas e com uma quantidade de DNA bem pequena também. E a gente vai ter, então, uma eritropoiese ineficaz, né, nessa medula óssea. E essa eritropoiese ineficaz, ela vai ser evidenciada, ela vai ser caracterizada principalmente por um quadro de hemólise que vai estar acontecendo na medula, né? Porque a gente vai estar produzindo células, de certa forma, células defeituosas. Não são células normais, né? Não são células que está num tamanho normal. Então você acaba ali tendo um processo de hemólise de determinadas células, né? E quando a gente fala de hemólise, de morte celular, a gente classifica ou em necrose essa célula, ou apoptose, né? E nesse caso é um processo de morte celular por apoptose, né? Fazendo uma classificação aí patológica. E aí, então, a gente está tendo essa eritropoiese ineficaz e, consequentemente, essa eritropoiese ineficaz, ela vai caracterizar para a gente esse quadro de hemólise. E aí, quando tem hemólise, a gente vai estar tendo uma série de alterações bioquímicas no sangue, que eu vou discutir mais à frente, mas é importante vocês gravar que acontece um processo de hemólise na medula óssea dessas células precursoras que estão defeituosas, né, alguma delas. Esse processo de divisão celular vai ser bem lenta e vai ter essa sincronia de maturação entre núcleo e citoplasma, né? E aí a gente vai ter uma característica de megaloblastose, que vai ser os precursores eritropoiéticos gigantes, né? Então a gente vai ter esses precursores da eritropoiese grandes, né? E aí a gente vai dar o nome, vai classificar como uma megaloblastose, tá? E a causa, Paulo? O que vai estar causando essa anemia megaloblástica? Como eu disse no slide anterior, a anemia megaloblástica é uma anemia carencial, logo ela vai ter deficiência de um ou mais nutrientes, e os nutrientes envolvidos vai ser a vitamina B12 e o ácido fólico. Os dois, vitamina B12 e ácido fólico, causam anemia megaloblástica. Um ou outro também causa anemia megaloblástica. Cabe a gente fazer uma investigação e saber a real deficiência de qual dos dois vai estar causando essa anemia megaloblástica ou até os dois, porque eu vou mostrar mais à frente, na verdade vou estar comentando para vocês, que um interfere no metabolismo do outro, né? Então, a introdução mesmo da anemia megaloblástica são essas características que eu passei agora para vocês. Bom, galera, então nesse slide eu quis demonstrar para vocês só a estrutura, na verdade, da vitamina B12 do ácido fólico. São estruturas complexas, são moléculas, na verdade, complexas, e que eu só coloquei com a intenção de mostrar realmente para vocês.
Então, a gente pode observar que aqui na vitamina B12 a gente tem um átomo de cobalto centralmente, né? É uma estrutura complexa. E na do ácido fólico a gente vai ter uma molécula seguida de 3 principais estruturas, né? A gente pode perceber aqui que centralmente dessa molécula de ácido fólico a gente tem o PABA, nenhuma das extremidades a gente tem o glutamato, né? E o ácido fólico ele pode ser chamado também de outros nomes, tanto como folato, como folacina, vitamina M, ácido peteroglutâmico, também vitamina B9, só que os nomes mais comuns de ser encontrado é o ácido peteroglutâmico e o folato, ou o ácido fólico. Esses 3 nomes são os principais encontrados na literatura, porém vocês também têm que saber que podem ser encontrados como esse outro nome, até porque o ácido fólico ele é representado e chamado de vitamina B9. Né? Que aqui embaixo eu coloquei o nome, na verdade, do ácido fólico pela IUPAC, né? É um nome realmente bem complexo, vocês não precisam gravar, mas é interessante vocês saberem que todos esses compostos eles possuem um nome pela IUPAC, né? É um nome bem extenso e se diz em referência a todas essas estruturas radicais nesses compostos orgânicos oxigenados, como vocês podem ver aqui, a presença de ácidos orgânicos, né, a presença de hidroxilas, né, cetonas. Então, assim, não importa o que seja que tem nessa molécula. A gente tem um nome pela IUPAC, é um nome realmente bem complexo que